A sua empresa, ela não precisa ser a melhor no que ela faz. Para ser uma empresa de sucesso, a sua empresa também não precisa ser a empresa com o produto, com o serviço mais barato. Acontece que é preciso estar preparada para ser o melhor. Essa que é a diferença. Olá, olá, olá! Eu sou Fernando Campagnolo e eu atuo ajudando o empresário para que ele possa parar de apagar incêndio, organize os seus processos e tenha uma empresa lucrativa. E o Projeto Q20, ele tem exatamente essa função. O Projeto Q20 é uma aula que eu dou todas as quintas-feiras, às 20 horas, onde eu venho aqui no YouTube com vocês, pontualmente nesse horário, para trazer um conteúdo, para trazer uma dica, para trazer alguma coisa relevante, algo prático, que ajude o empresário para que ele possa trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. E acontece que no nosso método para fazer o empresário trabalhar menos e fazer a empresa render mais, o nosso método ele é baseado em 6 passos. E esses passos, eles levam em conta três bases que a gente vai ver hoje, aqui exatamente isso que a gente vai fazer aqui na noite de hoje. E eu quero, para a gente começar, eu quero que você pense aí, mas pense mesmo, procure identificar assim aquele empresário que no seu ponto de vista é alguém que você admira, é aquele empresário que é um empresário forte, é um empresário que tem bons resultados. Conseguiu localizar alguém? Pode ser na sua área, pode ser em outra área, não interessa, desde que seja um empresário que você admira ele, admira pelo que ele faz, pelo que a empresa dele é. Se você já achou, procure imaginar assim, ó, quais são os resultados que esse empresário tem na empresa dele, como é que é a rotina dele, como que ele age, quais são as responsabilidades dele, quais são os resultados que ele tem, como é que é isso para ele. Conseguiu imaginar? Agora, pense aí. Será que esse cara, será que esse empresário que você imaginou, ele teve sorte para ele chegar até onde ele chegou? Ou ele fez por merecer tudo isso? Acontece o seguinte, sempre quando eu comento esse tipo de assunto, tem alguém que vem para mim e diz assim, mas Campa, meu concorrente, ele tem um produto pior do que o meu, o atendimento dele é 1000 vezes pior do que o meu, e o serviço dele também é pior do que o meu. E o detalhe é que se meu concorrente, ele cobra mais do que eu cobro, mas a empresa dele está melhor do que a minha. Será que ele teve sorte de estar assim? Eu te digo, isso não é sorte. Acontece o seguinte, a empresa dele tem uma boa base. E é por isso que esse seu concorrente está desse jeito. Então assim, ó, o que acontece? Eu vejo muito empresário hoje, não interessa se seja meu aluno, não interessa se seja meu mentorando, às vezes até fornecedores meus, empresários locais, aqui onde eu faço compras, empresários que nos procuram. O que acontece assim, ó? Muitos desses empresários, infelizmente, eles levam a rotina deles, eles levam a vida deles, a gestão do negócio deles, de uma forma assim totalmente amadora. Parece que estão, nem são empresário, parece que estão brincando de empresário do jeito que tocam a empresa. E eu entendo isso porque quando eu comecei o meu primeiro negócio, isso lá em 90 e... agora me deu até branco aqui, acho que foi em 93, 94, já nem me lembro mais aqui. Mas quando eu comecei o meu negócio, por muitos anos eu fui assim, eu fui totalmente amador. E eu paguei os pecados, eu sofri na carne a consequência de ter tocado uma empresa de forma amadora. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que me motiva a estar aqui hoje, trazendo esse conteúdo, para mostrar, na verdade, mostrar o que é preciso na prática para trabalhar menos e para fazer a empresa render mais. Isso que me motivou para isso. E eu não quero, na verdade, eu não quero que ninguém, que nenhum empresário precise passar por isso que eu passei. Porque, na verdade, fazer certo, tocar a empresa de uma forma correta, elimina muita dor de cabeça. E aqui eu já quero deixar uma dica do Campa. Se você quer uma empresa de sucesso, a sua empresa ela não precisa ser a melhor no que ela faz. Para ser uma empresa de sucesso, a sua empresa também não precisa ser a empresa com o produto, com o serviço mais barato. Acontece que é preciso estar preparada para ser o melhor. Essa que é a diferença. Eu não vou ensinar como que você faz para aplicar essas bases na prática. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu não consigo fazer isso numa aula de 1 hora.
É impossível. Eu também, uma coisa que eu não vou fazer hoje aqui, eu não vou me preocupar em convencer alguém que porventura chegue para mim e diga, Campa, isso que tu tá falando é muito bonitinho, mas na prática não é bem assim. E por que eu não vou me preocupar em convencer essas pessoas? Porque eu sei que é bem assim. Porque eu já implantei isso, não uma, não duas, não três vezes, mas várias vezes em empresas minhas. Porque eu já apliquei isso em empresas que eu fiz mentoria. Porque eu já ensinei empresários a fazer isso e eu sei que funciona. Então a minha preocupação é com quem se convence que é isso, com quem entende que é isso que precisa fazer e com quem vai realmente se preocupar em fazer essa mudança. Então é com essas pessoas que eu vou me preocupar. E hoje o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o seguinte: quais são as três bases necessárias para que você possa ter uma empresa de sucesso. Eu também vou te mostrar aqui o que talvez pode estar acontecendo lá na sua empresa que impede você de ter essas três bases bem sólidas, bem consolidadas. E eu vou te mostrar também o que é preciso, qual é a necessidade para você implantar essas três bases lá. Então, se você se preocupa em entender isso, se para você é importante ter essas três bases bem sólidas na sua empresa, fica comigo aqui até o final, porque eu caprichei nesse conteúdo, eu me puxei, tá bem legal essa aula aqui, porque eu vou te ensinar muita coisa sobre essas três bases. E isso, na verdade, vai te ajudar, sabe com o quê? Vai te ajudar a você trabalhar menos e a sua empresa render mais. Se você já me ouviu falar, se você já me acompanha, você vai ver que essas três bases não é nem uma novidade para você, tá bom? Não é nem uma novidade. Pode ficar bem tranquilo aqui, só que você vai entendê-la com um pouquinho diferente aqui. Vamos lá. Qual é a primeira base para o sucesso? E agora eu vou começar a escrever. A primeira base é que você precisa fazer uma coisa na tua empresa. É preciso que você pare de apagar incêndio. Olha só, preciso que você pare de apagar incêndio se você quer ter uma empresa de sucesso. Sabe por quê? Porque o fogo, o incêndio, é o pior inimigo do empresário. Sabe por quê? Porque enquanto você está lá apagando incêndio, enquanto você está lá brincando de bombeiro, você perde uma oportunidade incrível de acompanhar o que está acontecendo com a sua empresa, você perde uma oportunidade incrível de desenvolver a sua empresa, você perde ótimas oportunidades de fazer negócio melhor, de desenvolver, de estar lá no estratégico, você perde muito apagando incêndio. Apagando incêndio, quando uma coisa pega fogo, né, pensa assim, a casa pegou fogo, o bombeiro não vai melhorar a casa. Na melhor das hipóteses, ele vai conseguir evitar um estrago maior. E assim é na empresa, é a mesma coisa. Agora, se você falar com um bombeiro e perguntar assim, ó, bombeiro, senhor bombeiro, né? Vamos respeitar os bombeiros, porque é uma profissão admirada, não só por apagar incêndio, mas por uma série de coisas que eles fazem. Senhor bombeiro, diga pra mim aí, qual é a melhor dica que você me dá para eu combater um incêndio? Eu aposto com você que ele vai dizer assim, ó, a melhor dica para você combater o incêndio é você prevenir que não pegue fogo. É ou não é verdade? Então assim, ó, na empresa é a mesma coisa. Evita apagar incêndio, evita apagar incêndio. Por isso que essa base, essa primeira base, ela é tão importante, tá bem? Então eu vou começar a te explicar aqui por que às vezes a gente não consegue ter essa base tão consolidada e o que é necessário para a gente ter essa base bem consolidada lá na empresa. Vamos lá? Primeira coisa que é preciso, tá? Primeira coisa que é preciso ter é o seguinte, ó, gente responsável em vez de, se não me corrija em português, né? Em vez de ajudantes. Exatamente, olha só que legal isso aqui. Tem empresário, veja bem onde é que eu vou chegar. Tem empresário que a gente costuma brincar que o empresário é um distribuidor. É um distribuidor de tarefa. Ele fica ali o dia todo passando tarefa para as pessoas. Vai lá, cobra aquele cliente, você vai lá, instala aquele negócio, você faz aquele atendimento, você faz aquela venda, você fecha o caixa, ele fica dando ordens para as pessoas. O que acontece? Funciona dar ordens? Funciona, claro que funciona. Só que as pessoas que estão ali, elas começam a ter aquele status de meros ajudantes, tá? Elas se enxergam como ajudantes. Elas entendem que elas estão ali para ajudar você, simplesmente por isso. Ponto. É legal? Talvez.
Só que é o seguinte, se você não mandar esse ajudante fazer alguma coisa, ele não vai fazer. E de repente você começa a se queixar, mas caramba, as pessoas não enxergam o que elas têm que fazer, elas não enxergam mesmo. Se você tem o hábito de mandar tudo, elas não enxergam. Então é por isso que é importante que você tenha gente responsável. O que é gente responsável? Em vez de você dizer, ó, liga para aquele cliente e cobra. Vai lá no banco, paga aquela conta. Veja lá com o fornecedor porque não veio aquele boleto. Que tal você pegar uma pessoa e nomear ela? Olha, a partir de hoje, você é responsável por cuidar do financeiro. Passa a responsabilidade para a pessoa. Porque a pessoa com responsabilidade, a pessoa que tem responsabilidade, ela te ajuda também como um ajudante. Só que é diferente. Ela assume aquilo, ela absorve, se der um problema, ela sabe que é ela que tem que resolver, ela não tem que estar trazendo para você. Então por isso que eu prefiro pessoas responsáveis. Boa noite. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que ter lá, ó, olha só, prefira gente comprometida em vez dos melhores. Aliás, vamos colocar assim, em vez dos melhores, vamos colocar assim, ó, em vez de pessoa super competente, tá? Prefiro gente comprometida em vez de pessoa super competente. Como assim? Vamos lá. O que acontece? É bom ter pessoa com ótimos currículos, é bom ter pessoa com capacitação, pessoa com uma experiência vasta? Talvez. Nem sempre experiência, tempo de carteira significa prática, né? Significa que sabe fazer aquilo, mas tudo bem, vamos lá. É bom? Claro, pode ser que seja bom. Mas assim, ó, essas pessoas super competentes, aquelas pessoas que se destacam, elas têm dois problemas. Um problema que a gente enfrenta com essas pessoas é que é difícil de achar essas pessoas. Todo mundo quer essas pessoas. E essas pessoas são caras. Então elas são caras e são raras. E sabe o que é pior? Se você contratar uma dessas pessoas, é difícil de manter essa pessoa lá com você. Você tem que desprender um alto valor de salário, você tem que dar uma série de incentivos à medida que a pessoa vai crescendo. Eu não estou dizendo que é ruim, tá? Se dá, se consegue fazer, legal. Mas eu prefiro sempre que a gente consiga ter pessoas comprometidas com a empresa do que pessoas super competentes. Eu costumo dizer assim, ó, eu prefiro que você tenha uma pessoa que não seja tão competente, mas que seja comprometida, do que uma pessoa que seja muito competente e faça as coisas do jeito que ela quer, como ela quer e venha trabalhar como ela quer. Então eu sempre vou preferir essas pessoas comprometidas. Porque uma pessoa comprometida, ela pega junto. Ela pega junto com a gente. Porque uma pessoa comprometida não tem ruim. Não tem tempo ruim. Uma pessoa comprometida, ela topa qualquer desafio. Ela vai com você para qualquer brincadeira, para qualquer parada. Mas e como é que faz, Campa, para ter pessoas comprometidas? Também é algo que existe uma estratégia, existe um passo. Eu vou ensinar isso lá na jornada também, né? Que é também esse evento gratuito que eu falei. Mas existe passos para você ter essas pessoas comprometidas. E na verdade você ensina a pessoa a ser comprometida. E é isso que você tem que ter, a pessoa comprometida, porque ela pega junto, ela dá o seu sangue pela empresa. E vamos lá. Vamos falar de outra coisa, que essa outra coisa evita muito que você precise apagar incêndio. Quer ver o que é? E aqui eu te dou certeza. Quando eu falar isso, eu vou... eu tenho certeza que alguém vai ficar bravo comigo. Alguém não vai gostar, talvez alguém pare de assistir a aula aqui. Você que sabe. Se doer, aí pare para pensar, tá? Mas vamos lá, deixa eu te falar o que você precisa ter aqui, ó. Você precisa fazer tudo, ó. Faça tudo certinho. Vou até botar em maiúsculo. Sempre. Como assim faça tudo certinho sempre? Vamos lá. Acontece o seguinte, você acha que é melhor você surpreender o teu cliente ou você decepcionar o teu cliente? Eu acredito que é surpreender, né? Então, por exemplo, ele te contrata lá um serviço, uma entrega do produto e você sabe que em média leva 3, 4 dias para você concluir isso, para você entregar. Não fala em 3 dias para o camarada, fala em 6 dias. Ó, eu vou levar 6 dias para te entregar. Puxa, mas 6 dias? 6 dias, é o tempo para 6 dias, legal. Se você entregar no terceiro ou no quarto dia, será que ele vai ficar bravo com você? Não vai. Agora, se você prometer 4 dias e você entregar no quinto dia, o cara, puxa vida, ele me disse 4 dias e me entregou no quinto dia. Tá ruim, ele não vai gostar. Então, dê um prazo maior. Porque senão o que acontece? Você acaba se estressando com isso, o camarada te liga, o camarada te cobra,
Você acaba estressando a sua equipe e vira um estresse esse negócio. Então não supervalorize a entrega, que nem orçamento. Vai fazer um serviço, por exemplo, e você acha, vai custar de 15 a 20. Pô, já digo pro cara, ó, vai custar 23. Ponto. Se chegar lá e custar 16 na hora do acerto, ó, cara, ó, uma boa notícia pra você, deu 16 só. Ele vai ficar feliz da vida. Agora tem gente que às vezes para negociar, para fechar um negócio, eu vou dizer que custa um pouquinho menos, depois eu vou lá, conto uma conversinha ali, e o cara paga, eu já tô fazendo mesmo. Ele paga. Mas é um estresse que você não precisa, é um problema a mais. O cara vai te pressionar, de repente entra na justiça, não é legal. Então são pequenos cuidados, pequenas coisas que eu acho que vale a pena fazer. Ó. Esse outro ponto aqui é o maior estresse, é o maior fazedor de incêndio, né? O maior causador de incêndio nas empresas. E é isso aqui que você precisa fazer, ó. Equilibre suas finanças, ó. Olha só. Porque, ó, dinheiro é problema? Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. A falta de dinheiro é um problema, né? Eu nunca vi ninguém reclamando, puxa, que droga, tô com muito dinheiro. Mas ao contrário, eu já vi. Mas acontece o seguinte, ó, falta de dinheiro, normalmente ele é relacionado a uma má gestão, né? É relacionado a não ter um controle, a não entender o que está acontecendo, é a não dimensionar correto, olha, eu vou ter isso de despesa, eu vou ter que buscar isso de receita, até às vezes tem esse cálculo, eu vou ter que buscar isso de receita, mas não tem uma estratégia, não tem uma ação para isso para que isso aconteça, né? Para buscar essas receitas. E muitas vezes não tem controle mesmo. Gasta, paga alguma coisa, não registra, vende a prazo, não anota, não cobra aquele cliente. Muitas vezes tem empresário que comete um erro, que é o que eu chamo de CPF-NJ. Sabe o que é isso? É aquele empresário que mistura. O caixa dele é único, o caixa da empresa, o caixa de casa, é tudo a mesma coisa. E aí ele acaba fazendo retiradas incompatíveis, muitas vezes ele mata a empresa para sustentar o luxo dele. Ele tem caixa 2 lá, alguma coisa está sonegado, então não controla direito, as pessoas metem a mão. Ou muitas vezes não entende os números. É importante que você entenda os números, você tem que saber o que é lucro, quanto que é lucro do teu negócio. E tem gente que acha que lucro é sobra de dinheiro. Virou um mês, tem lá 10 mil no caixa, é lucro, posso pegar, posso fazer uma viagem. Calma, será que aquilo é lucro mesmo? De repente aquilo é uma compra que você fez, tem que pagar no outro mês, você não considerou, então tem que analisar isso. Tem que olhar para esses números, tem que ter um planejamento financeiro, o que vai acontecer. E fazer isso hoje não dá para estar anotando ali num papel de pão, né? Anotando as contas. Tem um controle certinho, bonitinho. Informatiza o teu negócio, é muito barato, é muito fácil fazer isso. E existe uma premissa aqui referente a dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Trate bem o dinheiro que ele vai te ajudar. Outra coisa importante aqui, para parar de apagar incêndio, é importante que você faça isso aqui, ó. Desapegue. Tem nada a ver com o LX. Desapegue de algumas coisas. A primeira coisa, tem um problema para resolver? Vai lá e resolva. Cliente está atrás de você, brabo, não fica enrolando o cara. Vai lá e fale com ele. Tá com problema lá, um colaborador não está resolvendo, não está funcionando? Troque, fale com ele, tenta acertar, resolva qualquer problema. E outra coisa também que mata o empresário, que às vezes faz ele virar um apagador de incêndio profissional. O que acontece? Tem empresário que gosta de puxar tudo para ele. Isso aqui é para mim, isso aqui eu faço, isso aqui só eu que sei, deixa comigo, deixa que eu resolvo. E se você não está lá? Como que faz isso? Daí as pessoas ficam te ligando, tem que fazer isso, como que faz? Então procure descentralizar, tire de você, desapegue também dessas coisas. Passe para as outras pessoas, mas passe da forma correta. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas comece a envolver as pessoas. Às vezes a gente acha que a gente não tem, que as pessoas não dão conta, mas elas dão conta sim, elas só precisam de um empurrão, precisam de um incentivo. Olha só, mais uma coisinha que você tem que fazer, invista tempo em planejamento. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Porque quando a gente planeja as coisas, a gente profetiza o que vai acontecer. E olha só, quanto mais a gente planeja, mais a gente acerta, mais a gente dá certo. Qualquer coisa, na verdade, qualquer coisa que você pode fazer, você pode planejar. E muitos incêndios ocorrem por falta de planejamento. Eu vou pegar um produto novo, mas eu não paro para analisar, para fazer conta se aquilo vai ser viável, se eu vou dar conta, se eu vou conseguir atender. Então faz um planejamentinho. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Estava me lembrando agora, uma vez nos procurou uma empresária,
E o que aconteceu? Ela viu lá num bairro perto dela que tinha 3 obras em andamento. Opa, esse pessoal de obra precisa comer, eu vou botar uma marmitaria. Botou um negócio lá para vender marmita para aquele pessoal. Alugou uma sala, montou a estrutura e começou um negócio ali, estava vendendo legal para aquele pessoal da obra ali. Só que em 3 meses a obra terminou. E aí o que aconteceu com a empresa dela? Por quê? Ela não parou para entender, mas vem cá, e essa obra vai durar quanto? Onde é que eu vou buscar outra obra? Como é que eu vou fazer diferente? Não planejou, então muitos problemas é por falta de planejamento. Então não faça as coisas na moda louca. Pare e pensar, bole estratégias, dê as diretrizes, construa o caminho para tudo que você vai fazer. Ó. Outra coisa importante aqui para você fazer, ó, para parar de apagar incêndio. Tenha foco. Opa! Tenha foco. Foco, exatamente. A falta de foco, ela causa problema. Por quê? Porque quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Você já viu alguma promoção de peça de roupa que diz tamanho único? Não serve para ninguém aquele negócio. Eu que estou acima do peso não serve. Meu filho que é levezinho, magrinho, também não serve. Então não serve para quem aquele negócio tamanho único? Não serve para ninguém. Então é preciso ter foco. Evite ficar pegando coisa extra. Ah, vou pegar um serviço, é só por dinheiro. É diferente do que eu faço, mas eu preciso de uma grana, aqui preciso resolver um caixa, então vou pegar. Puxa, não é legal. Você vai estar comprando um problema, você vai ter que mudar a sua forma de agir. Evite diversificar demais, porque tem empresário, me lembrei de um aluno aqui um tempo atrás, ele tinha uma hamburgueria artesanal, um produto top realmente. Só que os clientes começaram a pedir, por que você não faz X? Aí ele começou a fazer X. Por que você não faz pastel? Começou a fazer pastel. Por que você não faz não sei o que? Começou a fazer, o cardápio dele estava assim. Precisava uma pessoa para cada coisa. De repente, essas pessoas foram saindo, ele tinha um problema lá. Então ele tinha que estar lá na cozinha, envolvido, fazendo essa montoeira de coisa, mas o que ele gostava mesmo era de fazer hambúrguer. Então o foco ele é poderoso, tá? E outra coisa, você atender o cliente certo é mais prazeroso, você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você domina é muito mais prazeroso e as chances de você vender é muito maior. Então aprenda a dizer não. Se você está com problema de caixa na sua empresa, pega lá qual é o seu melhor produto que você tem, qual é o melhor serviço que você tem e foca nele. Toca ele, não fica inventando coisas, diversificar. Você começa a ter um monte de problema ali. Isso é o que eu chamo de criar monstrinho. Quando a gente cria monstrinho, pequenininho até bonitinho, né? Que nem eu criar um tigre dentro de casa. Pequenininho é lindo, mas e quando aquele bicho crescer? O estrago que vai fazer. Então siga o propósito, siga a linha reta, siga aquilo que você quer. E assim nós concluímos a primeira base. Aqui vamos falar da segunda base. Qual é a segunda base? A segunda base também não vai ser novidade para você, ó. Você já ouviu eu falar. Vou escrever aqui embaixo, apagar um pouquinho. Organize seus processos. É novidade isso para você? Conta para mim se é a primeira vez que você está ouvindo eu falar isso. Conta aí. Acho que não, né? Olha só. Organizar os processos, para mim, no meu ponto de vista, é o maior segredo que existe. Aqui está a grande chave. Aqui é a chave para parar de apagar incêndio. Organizar os processos, ele é a causa de muita coisa, ele é a melhoria de muita coisa, é a base para muita coisa. E eu acredito e eu defendo muito e eu ensino muito. A base do empreendedor líder é processos. A empresa que quer crescer, a empresa que quer ter sucesso, a empresa que quer aparecer, ela precisa ter processos. Mas processo para que, Campa? Processo para tudo. Porque com processos as pessoas sabem o que tem que fazer, as pessoas sabem o que tem que fazer e as pessoas sabem quando tem que fazer. E eu costumo dizer assim, ó, não existe mágica, né? Não tem fórmula mágica. Infelizmente, pelo menos eu não tenho para te passar. Mas processo é quase que mágico. Que o processo faz muita coisa. O processo permite você ampliar equipes. Se alguém sair, você consegue substituir aquela pessoa com muito mais facilidade. Você consegue treinar as pessoas mais fácil. Processo permite que a tua empresa seja ampliada de uma forma muito mais natural. E processos, ele te tira daquela escravidão, daquele negócio de que está lá em cima o tempo todo. Então processo e processo para tudo. Por isso que essa segunda base é organizar os processos. Mas e o que faz? O que tem que ter? O que impede de organizar os processos? Vamos lá, vamos começar a listar aqui. Ó. Primeira coisa que você tem que fazer, ó, dependa menos de pessoas e mais de processos. Olha aí, ó. Mas como assim, ó? Eu acho que não é legal, tá? A empresa depender de pessoas.
Não posso ficar na mão de uma pessoa em específica. Ah, eu tenho lá um gerente e o cara é muito bom, Deus me livre ele sair. Aí esse camarada, ele pede aumento, eu dou um aumento, ele pede um benefício, eu dou um benefício, ele pede para não vir um dia da semana, eu aceito, porque eu dependo do cara, isso é terrível. Então a empresa não pode depender de pessoas e não pode depender especialmente de você, do dono, não pode isso acontecer. A empresa tem que depender de processos. Como eu falei antes, processo para tudo, porque o processo dita como as coisas têm que ser feitas e o processo ele dita o resultado das coisas. E mais, quando a empresa ela tem uma cultura de processos, você tem ali a rotina das pessoas estipuladas. As pessoas não precisam ficar perguntando o que fazer. Tá lá, tá claro. Então é isso que é depender mais de processos e menos de pessoas. Ó, a Jaiane disse aqui, ó, tenho padrão na minha empresa, os clientes davam palpites, mas segui no meu padrão. Agora eles aceitaram muito bem. É exatamente isso que acontece. É a sua empresa, né? Você tem que achar os clientes certos, os clientes que aceitam isso. Uma hora até eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão dos clientes aceitar o nosso jeito ou não. Hoje não, porque senão... Ó, Rodrigo Rodrigues, ó, estou fazendo isso agora no meu trabalho, criando um padrão e cobrando a responsabilidade de cada colaborador. Se não cumpre com o processo, substituiremos. Exatamente. Foi criado um cronograma para cada função. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo que tem que ter, Rodrigo. Parabéns. Sensacional. Vamos lá? Outra coisa aqui para essa base, para a base de processos, é o seguinte, ó. Ó, documente tudo. Absolutamente tudo. Não dá para tudo estar só na cabeça das pessoas. É terrível isso. Sabe por quê? Ó? As pessoas são eternas. Você é eterno. Ninguém é eterno. Não dá só para falar as coisas. Tem que estar documentado. Precisa estar no papel. Inclusive óbvio. Se você faz um processo lá, aquilo que... Ah, mas isso é óbvio. A pessoa vai fazer. Pode ser óbvio para você. Mas para aquela pessoa talvez não. Então coloca lá também. Tenha documentos, guarde esses documentos. O que precisa de assinatura, pegue a assinatura. Fez um pagamento, guarde o comprovante. Recebeu uma nota, guarde. Fez um combinado com alguém, contratou alguém para fazer algum serviço para você. Ah, vamos documentar isso? Ah, mas eu vou fazer um contrato? Tá, de repente não precisa. Mas então assim, ó, eu vou te mandar um e-mail para ver se eu entendi, que você vai me entregar isso, isso e isso, o preço vai ser isso. Você me devolve com um ok. Isso livra de uma série de problemas. E essa documentação mantenha ela organizada, tá? Crie pastas. Hoje em dia é muito fácil armazenar eletronicamente. Lá tem o Google Drive, a nossa empresa hoje aqui, a Viva Positivamente, ela está toda na nuvem, ela não tem papel mais fisicamente. Tudo digitalizado, exceto aqueles que se é obrigado a guardar e não tem jeito, né? Mas o resto, tudo na nuvem, então é fácil, arquive. Pegue a assinatura do que precisar, crie pastas organizadas certinho. Tudo na cabeça não dá, na cabeça que não dá porque não funciona. Vamos lá. Outra coisa para ter processos aqui, ó. Desenhe a sua empresa. Desenhe a sua empresa. Palavrinha legal. Vou pegar uma cartolina ali, uns lápis de cor e vou desenhar. Não é nada disso. Desenhar a empresa é você rabiscar o fluxo dela. Você ter claro o fluxo. O que é o fluxo? O que liga com o quê? Qual setor liga com qual? Qual atividade liga com qual? Qual que depende de qual? Vou fazer uma venda, como que é? Ah, pega o orçamento, manda a proposta, o cliente aceitar, faz o pedido, registra o pedido, vai para a expedição, faz a entrega, faz a cobrança. Qual é o fluxo? Desenha isso aí. Desenha passo a passo, o que liga com o quê, o que depende de quê, qual tarefa que depende da outra. As pessoas têm que entender isso, as pessoas têm que entender o todo. Porque se as pessoas não entendem, não significa que elas têm que fazer o todo, significa que elas têm que entender o que envolve. O meu trabalho impacta no que da vida dos outros. Porque quando a pessoa entende, fica muito mais fácil. Fica mais fácil ela saber, ah, eu não posso fazer isso aqui de qualquer jeito. Opa, eu tenho que cumprir com esse horário, porque senão de repente, vem a coleta aqui buscar às 3 horas, se eu não faturar até as 2h30, complica lá o pessoal da expedição. Então elas têm que ter clareza e você tem que ter isso tudo bem claro, tá? Deixa a equipe ciente de tudo isso. Vamos lá. Próxima coisa que você tem que ter para organizar os processos aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Crie mecanismos de controle. Isso mesmo, tá? Controlar tudo que for possível e o que for impossível também. Controla e veja. Quando eu falo em controlar, eu não estou falando em vigiar, não estou falando em você botar câmera, eu não estou falando em você ter que ficar em cima da pessoa. E aí, me mostra como tá. Controlar não é isso.
Controlar é você ter meios de acompanhar as coisas a hora que você quer, para você poder buscar essa informação. Então tem que ter controles na empresa, tem que ter controle financeiro, é óbvio, financeiro nem se fala, tem que ter. O financeiro tem que estar lá na ponta do lápis, cada centavo, onde que foi? Não dá para chegar no final do mês, espera aí, mas entrou, vendi 100 mil e cadê o dinheiro? Espera aí, vamos olhar no sistema, vamos olhar lá em uma planilha que seja, não dá para ser no papel de pão, né? Tem que estar lá, cada continha, para onde que foi cada centavo, de onde veio, tudo regradinho, registra tudo. Estoque então nem se fala. Tem empresário que tem estoque, tem mercadoria e está lá jogado, aquilo está tirado lá, não tem controle nenhum. Quer saber quando tem, vai lá olhando na prateleira. As pessoas roubam, aquilo se perde, se engana e ninguém fica sabendo, é muito ruim. Ou então, todo mundo tem acesso a estoque, não pode. Tem que ter uma pessoa, um responsável por isso. Mesma coisa dinheiro. Quem que cuida do caixa? Eu já vi empresa, lá já vi lojas, por exemplo, tem lá um caixa e todo mundo mete a mão fazer troco. Não dá. Se não fecha aquele negócio, quem que foi o responsável? Tem que ter alguém que responde por aquilo. Que mais que dá para controlar? Produção, vendas, entregas, atendimento, satisfação de cliente, então nem se fala. Isso é básico, isso que eu falei, controle é a coisa mais básica de uma empresa. Ter uma empresa hoje e não ter controle das coisas, me desculpe, mas é brincar de empresa, é tempo de criança a gente brincava de escritório, não ter controle é brincar de empresa. Não pode, não funciona. Outra coisa aqui para organizar os seus processos, imprescindível. Imprescindível mesmo. Olha aqui, ó. Opa. Delegue e não delargue. Ó, já ouviu falar em delargar? O que é delargar? Delargar é quando eu pego uma pessoa que talvez não esteja preparada e digo, ó, fulana, a partir de hoje você vai fazer isso. Te vira aí. Não quero mais fazer, não tenho saco para ficar cobrando o cliente. Ó, fulana, cobra lá os clientes. Ah, mas como é que eu vou fazer? Cobra, eu quero que você cobre. Te vira. Isso é delargar. Então não dá, isso não pode fazer. Delegar significa que você passa a responsabilidade para a pessoa, você treina aquela pessoa, de preferência com processo, você tem certeza que aquela pessoa é a pessoa certa, que ela está preparada, que ela tem culhão para fazer aquilo. É diferente de você tirar no colo, tá? Então é isso, delegue ao invés de delargar. Outra coisa aqui, ó. Outra coisa que é imprescindível se você quer organizar os seus processos é isso aqui, ó. Saia na frente. Muito simples sair na frente. O que é sair na frente? Procure estar inovando sempre, tá? O que é inovar? Eu preciso fazer grandes mudanças, trazer um produto inovador de mercado? Pode ser também, mas inovar não precisa ser isso. Inovar é pequenas coisas, é fazer um pouquinho diferente, um atendimento melhor, uma entrega melhor, um acompanhamento melhor. Isso é inovar. Então eu sugiro o quê? Que se pegue quais são os pontos fortes da tua empresa, melhore esses pontos fortes. Porque culturalmente, nós seres humanos, a gente tem um problema, né? Vamos pegar um exemplo, lá na escola, né? No tempo da escola. Quem tem filho? De repente o filho está lá, ele ama a língua portuguesa. Aí ele tira 8, 9 na língua portuguesa. Ele ama aquilo, literatura, tira 8, 9, mas ele tem problema com matemática. Matemática, ele tira 6, 7. O que geralmente nós pais fazemos? A gente vai lá e contrata um professor particular de matemática, né? Não, tu vai ter que ficar bom em matemática. Pra quê? Esse cara não gosta de matemática. Eu tenho que fazer o mínimo possível para que ele passe de ano e reforçar a língua portuguesa, reforçar a literatura. Se ele é bom, se ele gosta disso, vão valorizar as coisas boas. Porque senão a gente forma uma pessoa mediana. Eu faço com que ele pare de estudar a língua portuguesa, pare de estudar literatura para focar em matemática. Aí a nota de português e literatura vai cair, vai subir um pouquinho de matemática, vai ser uma pessoa mediana. E na empresa é a mesma coisa. Na empresa às vezes a gente faz muita coisa, algumas coisas a gente não é bom, outras a gente esquece aquilo que a gente é bom, a gente tenta igualar aquilo que a gente não é bom. E aí, ó, uma empresa mediana. Então não é legal. Então eu sugiro que, ó, mire aquilo que você gosta de fazer, aquele produto que você gosta de vender, aquele serviço que você gosta, aquele cliente que você gosta de atender, mire ele e melhore cada vez mais, inove nesse ponto. Saia na frente, faça com que o teu concorrente saia atrás de você e não ao contrário. Isso é muito fácil de fazer, desde que você tenha isso sistematizado. E assim terminamos aqui a segunda base. Terceira base, então. Terceira base. Ó. Terceira base é a melhor de tudo. Todas aqui, ó. Quer ver qual é que é essa base? Ó? Tenha uma empresa lucrativa. Tem graça você ter um negócio e o teu negócio não dá lucro?
Vale a pena se o teu negócio não dá lucro? Olha só, eu lembro um negócio, e isso certamente aconteceu com vocês também, né? Na nossa época de escola. Nossa época de escola, chegava lá o final do bimestre e vinha o quê? Vinha o tal do boletim, né? Vinha o boletim pra gente ali. E aquele boletim era uma tensão o dia que vinha. A gente ia olhava lá, opa, tinha nota azul, mas de vez em quando podia vir uma vermelha, alguma baixa. E não era legal, né, que viesse nenhuma baixa. Só que o boletim, na verdade, ele é a comprovação do empenho do estudante. Se você for parar para pensar isso. Aquele estudante que se empenhou, o boletim dele tá azul. Aquele que não se empenhou tanto, tá vermelho. Não tem a ver com burro, inteligente, tem a ver com empenho, na minha opinião, né? Se empenhou, se dedicou, foi preguiçoso. Ponto. Então a nota é relacionada a isso. Agora, se a gente for parar para pensar, a empresa ela também tem um boletim. E o boletim da empresa é o DRE, o relatório que mostra o lucro. Mostra o lucro da empresa. Se o lucro está no azul, opa, o empresário se empenhou. Ah, mas o lucro está no vermelho? Opa, talvez o empresário não tenha se empenhado. Acampar. Mas é que tem o mercado, mas é que crise. Para tudo, para. Não culpa o mercado, não culpa a crise. Está no vermelho, o que eu deixei de fazer ou o que eu fiz errado? Vamos começar a assumir essa postura. A atitude de empresário vencedor, que tem uma empresa de sucesso, que vence, a atitude de empreendedor líder é isso. Se o negócio está mal, culpa minha, não vou culpar os outros, para. Se eu culpar os outros, eu não resolvo nada. Ah, o meu governador, mas o prefeito, o Bolsonaro. O que eu posso fazer com o cara? Agora, eu posso resolver. Ah, mas o meu negócio não tem o que fazer. Então troca de negócio, pô. Muda, vamos lá. Atitude. Então é isso. O lucro ele tem a ver com a atitude, tem a ver com a forma de agir do empresário. E o que é lucro, tá? Eu já falei antes, mas lucro não é sobra de caixa. Lucro é o que realmente produziu de resultado para a minha empresa. A empresa tem que entender isso. Sem dar lucro, a empresa não vale a pena. Então, algumas coisinhas aqui que eu preciso ter para que minha empresa dê lucro. Vamos começar a escrever aqui, ó. Primeira coisa, uma coisa muito simples, ó. Defina a sua fatia de mercado. Sua fatia de mercado. O que é fatia de mercado? Fatia de mercado é você olhar lá. Vamos pegar um exemplo aqui para não ser sempre os mesmos exemplos que eu dou, mas eu tenho uma padaria. Acho que alguém falou em padaria aqui. Eu tenho uma padaria. Quem é meu cliente? Ah, meu cliente é todo mundo que quer comer pão, fazer um lanche. Para com isso, cara. Não é verdade. O teu cliente, você tem que focar em alguém lá. Quem que eu quero atrair para o meu negócio? Ah, é o trabalhador que vem fazer um lanche no meio da tarde? É o empresário que ele vai trazer o cliente dele que está fazendo negócio para servir um lance diferenciado? É o cara que vem comprar o pão para tomar café? Quem que é o cliente? Então uma fatia é isso, eu defini, ó, o mercado todo é isso, mas eu quero atender isso aqui. Por que é importante eu fatiar, eu entender minha fatia? Porque eu viro especialista naquilo ali, eu foco naquilo ali e as pessoas têm um reconhecimento. Você já viu, por exemplo, o restaurante que atende o cara que ganha salário mínimo e o mega empresário que ganha milhões, ou o médico? Não tem. O restaurante ele tem um foco, ou atendo o pobre ou atendo o rico, ou atendo classe média, ou atendo o trabalhador, ou atendo o estudante. Então, qual é o foco do negócio? Defina a sua fatia de mercado. Depois de definir a sua fatia, você tem que fazer isso aqui, ó. Atraia o cliente certo, ó. Isso é básico. Se você sabe quem é o seu cliente, você faz um marketing para atrair esse cara. Não é que você vai deixar de atender os outros, mas você passa a atrair só esse cara. Porque se você atrair aquele cliente certo para o teu negócio, o cliente certo ele está muito mais propenso a fechar negócio com você do que o cliente errado. E outra coisa, dá muito mais prazer quando eu sei o cliente que eu quero atender esse tipo de negócio, esse tipo de pessoa, dá mais prazer eu atender. Não é prazeroso eu atender alguém que eu não quero atender. Então, assim, ó, para isso, você pode usar as redes sociais para divulgar isso, para fazer uma divulgação do teu trabalho é muito fácil. Então é importante que você cuide disso, cuide da sua imagem, inclusive nas suas redes sociais particulares. Porque tem empresário que às vezes esquece, por exemplo, que ele tem um negócio. E as pessoas do comércio elas têm que cuidar para não se expor. Eu tenho uma opinião política muito forte, mas eu não fico ali comentando. Por quê? Porque eu posso ter cliente que pensa ao contrário. Eu até posso comentar, mas no intuito de reforçar alguma coisa. Agora ficar malhando, porque é petista, porque é bolsonarista, não é legal fazer isso. Você arruma inimizade de várzea, principalmente o empresário. Algum cliente vê isso aí e não vai gostar. A mesma coisa de religião, de futebol, criticando as outras. Não é legal. Comentar alguma coisa ali até passa, mas nas redes da empresa, evita.
é polêmico, evita. Terceira coisa aqui para ter uma empresa lucrativa, aqui, ó. Zele pela imagem. Isso aqui é importantíssimo, tá? O que é zelar pela imagem? Na sua empresa física, cria um ambiente agradável, tá? Um ambiente confortável. Não precisa ter luxo, né? Mas o que tem que funcionar. Então se preocupe com essas pequenas coisinhas, com atendimento, com aguinha, cafezinho. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem chimarrão, né? Aqui o chimarrão, de agora em pandemia não dá, né? Mas sem pandemia era solto. Então um cafezinho, aguinha, sempre é importante. O atendimento, treina a sua equipe para treiná-la, para atender legal. As redes sociais, zele pelas redes sociais. O teu trato com o funcionário é importante, você se preocupar com isso. Eu já vi empresários às vezes xingando o funcionário na frente de cliente. Não é legal, isso queima a imagem. Eu já vi funcionário, às vezes atendente, cantando as meninas, né, as meninas clientes que entram. Não é legal. Então postura, treine as pessoas com isso. Ensine, né, as boas maneiras para o funcionário. E assim, ó, padrão zela muito pela imagem. Tem um exemplo que eu gosto de contar de uma barbearia, tá? Uma barbearia, uma vez eu fui lá, o camarada quer uma água, quer um café? Opa, tinha as duas coisas. Outra vez fui lá, eu queria um café. Não, hoje não tem café, não fizemos café. Aí chega lá outro dia, o cara te serve uma taça de vinho. Aí chega no outro dia, não tem vinho, não tem café, não tem água. Poxa, negócio estranho, você já vai preparado, né? Tem mimo para cliente, quando você dá um mimo, você não pode tirar. Então, padrão, o que você serve lá, o que você leva para o teu cliente? Referente a site, redes sociais, a mídias digitais. Pô, você tem. Se você tem um site, se você tem uma página no Face, uma página no Insta, zele por ela, mantenha, atualize. Tem gente que às vezes lá, pegando o gancho da padaria aqui do Orlando, que falou antes, não sei se o Orlando voltou aqui com a gente, mas uma padaria lá colocou 3 fotos de bolo há 3 anos atrás, nunca mais atualizou nada. Pô, negócio chato, né? Então se tem, atualize, mantém. A mesma dica vale para e-mail. E-mail assim, ó, eu sei que é de graça, tá? Mas puxa, fica tão feio você ter um e-mail @hotmail, @gmail, @yahoo. É tão barato você criar um domínio com o nome da sua empresa, né? O seu nome é campa@vivapositivamente.com.br. Meu e-mail não é esse, tá? É outro. Mas @vivapositivamente.com.br é melhor do que fernando.campagnolo.vivapositivamente@gmail.com. É feio. E além de ser feio, às vezes a gente não recebe. Algum fornecedor, algum cliente manda um negócio lá, vai para a caixa de spam, você tem que estar gerenciando. Então, contrata um domíniozinho lá particular, é muito barato. Um domínio personalizado com o nome da sua empresa. Que mais que dá para fazer isso? Olha só, para ter uma empresa lucrativa, isso aqui é importantíssimo também, ó. Isso aqui é fundamental, ó. Coloque o cliente antes do lucro. Opa! Coloque o cliente antes do lucro. Isso mesmo. Veja bem, ó. Vamos fazer uma analogia aqui, ó. O sucesso de uma empresa, ele é diretamente proporcional ao número de problemas que a empresa resolve. Então você precisa mesmo se dedicar a entender a dor do teu cliente. Você precisa entender o problema do seu cliente e colocar isso acima de tudo. Coloque ele, a necessidade dele acima de tudo. Não queira colocar a venda. Às vezes a gente tem aquela ânsia de vender, mas puxa, se a minha venda não é para aquele cliente, não venda. A pior coisa do que não vender para mim é vender errado. E olha que legal isso. Como isso levado a sério funciona. Faz uns 15 dias... A nossa empresa, a gente está em home office, os colaboradores estão trabalhando em casa. A sede está lá hoje mais, a gente faz uma reunião semanal e para a gente gravar, quando tem que gravar um negócio mais legal, a gente vai para lá que é mais bonito, né? Então aqui em casa a gente precisou dar uma dimensionada. Aqui uns 15 dias atrás a gente queria comprar uns móveis diferentes para arrumar aqui. E a gente foi na loja onde a gente sempre compra aqui na cidade e o lojista ele chegou para nós e fez uma atitude muito bacana contra ele, mas ele pensou em nós. Ele disse assim, ó, peraí, eu sei os móveis que você tem, fui eu que vendi, você não precisa comprar nada novo, não. Simplesmente ajeita lá, muda a posição, assim, assim. Pá. Sabe quanto ele ganhou com isso? Não ganhou um único centavo comigo. Mas me ajudou. Então o que acontece? Agora eu estou obrigado a ir lá comprar com ele. Se eu comprar umas cadeiras novas, você acha que eu vou comprar com quem? Eu vou comprar com ele. Eu não quero saber se ele vai me cobrar 1.000 a mais. Eu vou comprar com ele. Tá? Por quê? Porque eu sei que ele está preocupado comigo. Ele não está preocupado com a venda dele. A preocupação dele era comigo. E é isso que acontece na prática. Então coloque o cliente em primeiro lugar. Coloque o propósito em primeiro lugar. Veja bem, ó, dinheiro. Não sei se você concorda comigo. Mas dinheiro, lucro,
é consequência de um trabalho bem feito, tá? Porque a empresa ela precisa de algumas coisinhas bem básicas, duas coisinhas bem básicas que eu vou te falar agora. A empresa precisa de um propósito e precisa de lucro, e tanto que precisa de lucro, que é essa base, que tem uma empresa lucrativa, ela é importante. Agora, o que acontece? Imagina um barco, você já viu aquele barco a remo? Você rema aqui e rema aqui, né? Se eu remar só pro lado aqui do propósito, o que vai acontecer? O barco vai virar para um lado. Então, se eu só estiver vivendo o meu propósito, abro uma ONG. Né? Se eu estou fazendo um favor para as pessoas, abro uma ONG, que isso não vai ter lucro. Não vai funcionar. Agora, se eu remar só para o lado do lucro, eu só querer lucro, também não vai funcionar. Porque eu fiz a venda pensando no lucro, o cliente vai perceber isso aí. De repente não foi uma venda legal, ele não volta. E pior, ele queima. Então eu tenho que entender isso. Quem pensa só no propósito, está pensando só na caridade. É filantropia. A empresa não é filantropia. E quem pensa só no lucro é um mercenário. Também não funciona. Então é importante garantir a satisfação do cliente, garantir que ele esteja feliz comigo, feliz com o que eu estou entregando. É importante isso, muito importante. Para ter uma empresa lucrativa, ó, venda com regularidade. Isso é fundamental, vender com regularidade. O que é isso, Campa? O que é vender com regularidade? Vender com regularidade é você ter uma estratégia, tá? Uma estratégia para você vender aquilo que você quer sempre. Não pode esperar virar um mês, vamos ver o que acontece, vamos ver se vamos vender bem, se vai estar bom ou ruim. Não, você tem que ter uma estratégia que garanta que você venda com regularidade. Então você tem que ter um padrão. Se a gente fala em padrão, a gente fala em processo, você tem que ter processo para vender bem, você tem que criar lá uma métrica para acompanhar o que está acontecendo lá, uma estratégia que você faz para que a tua empresa gire aqui, ó, no ritmo que você quer, como você quer. Então você tem que adotar isso. Adota esse padrão na tua empresa de vender com regularidade, de você buscar aquilo que você quer, e é muito fácil de fazer isso. É muito fácil, mas você tem que ter isso. O que não pode é ficar à mercê de mercado, à mercê de concorrência, aí não funciona. Vamos lá? Eu vou falar aqui da a principal coisa que você precisa se você quer ter uma empresa lucrativa. Sabe o que é? Ó? Olha lá. Seja, vou até botar em maiúsculo aqui, ó, mais dono e menos o quê? O que você acha que eu vou colocar aqui? Menos empregado. Porque tem empresário que é o maior empregado da própria empresa. É o cara que mais trabalha. É o cara que às vezes até ele diz, o bom ser dono é que não tem hora para chegar. Mas tem hora para sair, filho? Às vezes não tem. Às vezes tem que estar lá o tempo inteiro. Às vezes é o que mais sabe fazer as coisas. Às vezes é o que faz tudo. É o quebra-galho. É o que resolve. Então não dá. Tem que ser o maior. Tem que ser o dono. Não pode ser o maior empregado da empresa. Tem que assumir o lugar do dono. Tem que sentar na cadeira do empresário. Isso significa ser mais dono e menos empregado. Significa que você mais pensa do que faz as coisas. Isso é imprescindível, tá? Um comportamento essencial. Pensar mais e fazer menos. Pô, coisa braçal, tem gente barata para fazer. Não é pro dono tá fazendo. Quanto menos braçal e mais intelectual você fizer, melhor pro teu negócio. Então assuma, isso é assumir o estratégico da empresa. Porque quanto mais no estratégico você tá, você vai me ouvir falar isso muitas vezes. Quanto mais no estratégico você vai estar, mais no operacional você vai estar. Isso resume tudo. Porque veja, assumir o lugar do dono é causa e é consequência. Quanto mais você assume o lugar do dono, menos você fica no operacional. Quanto mais você fica assumindo o lugar do dono, quanto mais você consegue fazer tudo o resto, mais você fica no lugar do dono, mais você fica no estratégico. Para o nosso cliente, a gente não tem que ser uma das opções, a gente tem que ser a melhor, ou melhor, nem a melhor opção, a gente tem que ser a única opção para ele, mas quando a gente tem o cliente certo, é aquele cliente que eu quero, ele tem que olhar a gente com esses olhos. Tá? Então, baseado no que a gente falou aqui agora, eu quero que você pense aí, como seria para você garantir o sucesso da sua empresa? Como seria isso para você? Como seria para você conseguir agir muito mais como dono e muito menos como empregado da sua empresa? Será que isso te ajudaria a você trabalhar menos e a empresa render mais? Tudo que eu mostrei hoje aqui,
Tudo que eu falei aqui hoje é o que eu apliquei nos meus negócios, que eu apliquei nas minhas empresas e é coisa que eu ensinei para os meus alunos que mudaram as suas vidas. E isso ajuda você realmente construir um negócio de sucesso. E ó, eu te falo o seguinte, eu te falo isso com toda a certeza do mundo. Se você aplicar 30%, não precisa aplicar tudo que eu falei, mas se você pegar 30% disso aqui e levar para a prática, eu garanto para você, eu garanto que você vai ter uma mudança enorme. E isso dá certo, tá? Isso dá certo porque eu sigo isso. Eu sigo isso na prática, eu não me canso de ver esses resultados. Então siga isso também, adote essas 3 bases para a tua vida, tá? Pessoal, era isso que eu gostaria de te passar. Quero deixar para você aqui o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente.